Nascido em Königsberg, na Prússia, que hoje corresponde à Rússia, Immanuel Kant foi um filósofo alemão fundador da filosofia crítica. Kant fez parte de um período muito importante da história, onde a filosofia encontrava-se dividida em duas vertentes, o empirismo e o racionalismo. Nessa época, havia um grande contraste de ideias e Kant, ao ter contato com obras importantes de filósofos empiristas como Roger Bacon e de filósofos racionalistas como René Descartes. Tentou encontrar um caminho entre as duas correntes de pensamento, um meio termo entre as duas. Kant também se esforçou para estudar sobre a ética e a sua relação com a moralidade política e a democracia. Mas afinal, o que é democracia? Segundo Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. A democracia surgiu na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade-estado de Atenas, e em linhas gerais é definida como governo do povo ou governo popular. De um ponto de vista mais cético, a democracia é a prática política de dissolução, de alguma maneira, do poder e das decisões políticas em meio aos cidadãos. Mas como Kant entendia a democracia? Primeiramente, é importante compreender um pouco sobre sua filosofia política e sobre seus traços liberais e republicanos, que o descaracterizavam de um filósofo democrata, já que este rejeitava parcialmente tanto a democracia antiga quanto a moderna, pois, segundo ele, esta oferecia um enorme risco à liberdade individual. Kant criticava a democracia, principalmente por alegar que, mesmo que essa seja identificada com a ideia de um governo onde todos participassem, isto é, o povo, essa não era verdade, uma vez que, na prática, tal fato não corresponde à totalidade. No entanto, vale ressaltar que Immanuel não negava totalmente a democracia, pois acreditava que o governo ideal seria um misto de elementos compostos pela democracia, aristocracia e monarquia, que deveria servir para evitar as suas formas degeneradas, respectivamente, anarquia, oligarquia e tirania. Assim, para entender a forma que Kant via a organização do governo ideal, temos que ter um campo de vista maior, não focado apenas na democracia, mas no liberalismo. No campo político, Kant defendia a ideia de paz perpétua, que, para ele, só era possível através do planejamento e organização do Estado. Por ser republicano e liberal, suas ideias políticas eram voltadas para liberdades individuais, algo que o mesmo defendia como dever do governo. O que um povo não pode decidir a seu respeito, também o não pode decidir o legislador em relação ao povo. Essa frase solta por Kant representa a ideia de determinações que pertencem ao homem, ressaltando que ele não pode deixar de dar seu consentimento, colocando um limite para as decisões do Estado. Para ele, este era constituído em base do imperativo da moral e das leis éticas, de modo que a política e o Estado de Direito deveriam estar subordinados à moral. Kant defendia que existe um dever universal baseado em leis morais e esse dever está submetido ao estrito cumprimento da moralidade, em qualquer situação racional. Em síntese, o ser humano e qualquer outro ser racional deve cumprir aquilo que é estabelecido pela lei. Assim, para Kant, o Estado deve ser constituído com base no imperativo categórico, que se trata de ações que podem ser movidas pela racionalidade e que organizam o mundo e diz que devemos agir de certas situações. E das leis éticas, visando que as decisões sejam tomadas como um ato moral, ou seja, na busca de fazer o bem sem esperar reconhecimento e evitar o mal para satisfazer impulsos e assim agir de acordo com uma lei ética. Portanto, para que fosse encontrada a paz perpétua, seria necessário que o Estado fosse republicano e que respeitasse o princípio da liberdade, que é o direito a não obedecer em nenhuma outra lei exceto aquela que der o seu consentimento, e também que agissem de acordo com a legislação comum, garantindo igualdade para todos os cidadãos, jurídica e não social, já que moralmente esse é o dever do Estado. Dentro da democracia, temos o conceito de igualdade. Qual era a concepção de Kant em relação a isso? Como já explicamos, a ação moralmente boa é justamente aquela praticada pelo reconhecimento do dever moral, certo? Que esses valores são importantes para sustentar a existência da relação saudável entre o indivíduo e o Estado, nós já sabemos. Mas como constituir uma sociedade a partir de concepções e aspirações tão diferentes? Kant irá tentar combinar o pluralismo com a ética da liberdade. Isto é, existe em cada ser humano racional um imperativo categórico, que convoca todo ser humano a respeitar a sua própria liberdade e a dos outros. A ação do homem passa a ter, assim, um norte, ou seja, abre aspas, age somente segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal, fecha aspas.
Assim, com essa definição, Kant considera que tal princípio se torna uma ética da liberdade responsável pelo mérito de exigir dos seres humanos um respeito mútuo para uma coexistência da sociedade, proporcionando a existência e o cumprimento de direitos que assegurem a liberdade e igualdade dos indivíduos. Essas premissas filosóficas são pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mesmo que serve de base para diversos países. Aliás, o pensamento kantiano já se apresenta como um pano de fundo logo nas primeiras linhas deste importante documento, sustentando a sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade entre homens e mulheres. Porém, mesmo concordando com os direitos iguais entre esses gêneros, um exemplo de uma ideia de Kant que entra em conflito com a nossa realidade é o sufrágio, que na visão de Kant deveria ser restrito para as mulheres, e atualmente é universal, sendo todos acima de 18 anos que podem votar.